Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o assunto de hoje é mais um Desvendando o Apocalipse. Hoje eu vou contar a história da igreja de Tiatira. Mas antes de eu contar a história da igreja de Tiatira, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, esses minutos e segundos que o Senhor vai estar comigo, meu Deus. Peço que o Senhor fique comigo, me acompanhe na sua palavra, Senhor. Que começou hoje, o seu dia, Senhor, começou hoje no pôr do sol e terminará amanhã ao pôr do sol, sábado do Senhor. Por isso, meu Deus, estou pregando a Tua palavra. Eu me apaixono, Senhor, de pregar a Tua palavra, que era no dia do Senhor. Por isso, meu Deus, mostrar as verdades que o Senhor tem para nos mostrar, que eu possa mostrar para todos os fiéis que eu estarei pregando aqui hoje, meu Deus. Por isso, meu Deus, que a história de Tiatira possa nos encorajar, cara, da sua promessa que o Senhor fez para essa igreja, possa nos encorajar aos dias de hoje, meu Deus. Por isso, meu Deus, fique comigo neste momento desta pregação. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, fiéis, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Igreja de Tiatira, carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor e tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos e praticam a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dá-lhe-ei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulterem, caso não se arrependem das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservar os que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com um cetro de ferro as regerá e as conduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Jezabel. Jezabel, no tempo de Elias, que ele casou-se com o rei Acabe. Ela era pagã. Ela adorava a Baal, a Será. Em todo momento da vida dela, ali em Israel, não se arrependeu de suas obras. E por isso que Jesus, aqui na carta de Tiatira, condena os que praticam a mesma coisa que Jezabel praticou em sua vida. Entendeu agora por que Jesus fala isso, que era em sua palavra? Que Jezabel não se arrependeu. O que vocês... que teve um autor um dia... desculpa, povo. Teve um autor um dia que falou que, lógico que é importante olhar as histórias das igrejas. É importante ler a carta da igreja. Mas, o que devemos prestar mais atenção é das promessas que Jesus dá para as igrejas. Oferece para as igrejas. E é verdade. O que Jesus oferece para as igrejas, as promessas maravilhosas. Quer dizer, ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, e assim como também eu recebi do meu pai, olha só, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quer dizer, que promessa maravilhosa. É essa promessa que a gente deve ler e guardar para nós, que é nos dias de hoje. De praticar, a boa obra, de praticar, de ajudar as pessoas, a entender a palavra de Deus. É isso que devemos fazer. Não é difícil, povo de Deus. Não é difícil a gente praticar o que está escrito nas igrejas. E sim, sair, pregando, dar estudo bíblico, ajudar as pessoas a entender a palavra. Porque tem muitos que não conhecem, muitos não sabem. Passamos a nos ensinar. Passamos a ensinar as pessoas. Então, não fique praticando a obra de Jezabel. Sim, a obra verdadeira de Jesus. Não pratique obra pagã, mas obra verdadeira, de Cristo. Contar a história de Tiatira. Tiatira era uma cidade na província romana da Ásia, localizada na atual Turquia. A mensagem a essa igreja faz parte das 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. A mensagem de Tiatira é dirigida a uma comunidade cristã específica naquela cidade. E o conteúdo da carta contém elogios, críticas e exortações. A igreja de Tiatira é mencionada no livro de Apocalipse do Novo Testamento da Bíblia. A referência à igreja de Tiatira está no capítulo 2, versículos 18 a 29. Tiatira era uma cidade na província romana da Ásia, localizada na atual Turquia. A mensagem a essa igreja faz parte das 7 igrejas dirigidas à Ásia Menor. A mensagem de Tiatira é dirigida a uma comunidade cristã específica. Aqui estão alguns pontos chaves relacionados à mensagem para a igreja de Tiatira. Elogios. A igreja de Tiatira é elogiada por seu amor, fé, serviço, paciência e obras. A carta menciona que a igreja estava progredindo em suas boas ações e demonstrava crescimento espiritual. Críticas. No entanto, a carta também aponta para um problema sério na igreja. Havia uma mulher chamada Jezabel, que se autodominava profetisa, e ela estava ensinando e seduzindo os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Essa situação é vista como uma influência negativa e uma ameaça à pureza da comunidade cristã em Tiatira. Exortação. A exortação principal na carta é para que os membros da igreja se arrependam de seus envolvimentos com a doutrina de Jezabel. Aqueles que não participaram dessas práticas são encorajados a se manterem firmes. A carta também promete recompensa aos fiéis que superarem esses desafios. Promessas e advertências. A carta conclui uma promessa para aqueles que vencerem as tentações e permanecerem fiéis a Cristo. A recompensa inclui autoridade sobre as nações, a estrela da manhã. É importante notar que as cartas de Apocalipse muitas vezes têm dimensões simbólicas e podem ser interpretadas de várias maneiras. Elas fornecem não apenas uma mensagem histórica para as igrejas específicas da Ásia Menor, mas também lições espirituais e morais que podem ser aplicadas às comunidades cristãs em qualquer época. Localização da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira está localizada na província romana da Ásia, que corresponde à região onde atualmente se encontra a Turquia. A menção específica à província está implícita nas cartas de Apocalipse, pois são dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas também estavam localizadas em cidades dentro da província, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao longo das cartas, as referências geográficas indicam que essas comunidades cristãs estavam situadas em uma área específica da Ásia Menor, que era uma província romana na época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Portanto, a igreja de Tiatira faz parte deste contexto provincial. Ainda existem vestígios da igreja de Tiatira? Atualmente, as ruínas da cidade de Tiatira estão localizadas em Aksar, na Turquia.
Aksar é uma cidade moderna que se desenvolveu nas proximidades do antigo local de Tiatira. Embora não haja vestígios muito prominentes da igreja mencionada no livro de Apocalipse, existem algumas ruínas antigas que foram descobertas na região e que podem estar associadas à antiga cidade. Os arqueólogos realizaram escavações em Aksar, revelando vestígios de estruturas antigas, como templos, anfiteatros, banhos e outros edifícios públicos. No entanto, identificar especialmente os vestígios da igreja mencionada no livro de Apocalipse pode ser desafiador, pois as cartas de Apocalipse não fornecem detalhes arquitetônicos específicos sobre os edifícios da igreja. Se você estiver interessado, quer dizer que não, o que conhecer na cidade da igreja de Tiatira? Aksar, na Turquia, embora talvez não seja tão conhecida como um dos destinos turísticos mais populares no país, oferece alguns pontos de interesse e atividades para os visitantes. Ruínas de Tiatira. Como mencionado anteriormente, Aksar abriga as ruínas da antiga cidade de Tiatira. Os entusiastas da história e arqueologia podem explorar as ruínas para obter uma visão da vida antiga da região. Museu de Aksar. A cidade pode ter museu que exibe artefatos e descobertas arqueológicas da região. Museus locais muitas vezes oferecem informações valiosas sobre a história da área. Bazar de Aksar. Como em muitas cidades turcas, Aksar pode ter um bazar movimentado onde você pode explorar e comprar produtos locais, artesanatos e alimentos. O que era a Jezabel da igreja de Tiatira? Eu vou falar para vocês que era essa dúvida. Quero que vocês devem estar com dúvidas, né? Eu vou explicar para vocês. Jezabel foi uma princesa fenícia e era filha de Etibial, rei dos Sidônios. O significado do nome Jezabel, o Jezibel é Baal exalta ou Baal é marido de um impuro. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa que se dominava a porta-voz dos deuses. Isso caracterizava como profetisa. A cidade de Tiatira situava-se no local da cidade de Aksar, Turquia. Foi um importante centro comercial da Ásia Menor, a fronteira entre Lídia e Mísia. Seu nome vem do grego Tiatira, que significa filha. Tiatira era uma cidade que fazia parte do Império Romano. A cidade de Tiatira ficava na província romana da Ásia. A cidade de Tiatira estava posicionada num vale que ligava dois outros vales do Hermo e do Caico, como um tipo de corredor. Pouco mais de 35 quilômetros dali ficava a cidade de Pérgamo, que era a capital romana da província da Ásia. Parece que a cidade de Tiatira foi fundada por volta do século IV a.C. por Seleuco I, um general macedônio de Alexandre o Grande. Desde o início, Tiatira teve uma certa importância militar. Durante o tempo de Seleuco I, a cidade abrigava uma guarnição de fronteira que fornecia proteção nos limites com as terras governadas por Lisímaco, outro general que também herdou territórios após a morte de Alexandre. Quando a cidade de Pérgamo passou para o domínio romano em 133 a.C., Tiatira também teve o mesmo destino. Como a cidade ficava numa importante rota que ligava Pérgamo às províncias orientais. Passando por Laodiceia, Tiatira continuou abrigando uma guarnição militar. Os romanos montavam guarda em Tiatira tanto para protegerem a cidade quanto para guardarem o caminho para Pérgamo, que era a capital da província. A cidade de Tiatira estava localizada num importante sistema de estradas, sendo um verdadeiro centro de comunicação por onde muitas pessoas passavam. Obviamente, isso também serviu para fortalecer o comércio de Tiatira. A cidade tinha muito para comercializar, pois era um importante centro manufateiro. Em Tiatira existia uma profissão que era semelhante ao metalúrgico de hoje, que trabalhavam com bronze polido, sendo um dos mais especiais e valiosos de todas as cidades do Império Romano, além de também serem grandes artesãos e produtores de roupas. A cidade também era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos. Lídia, uma mulher convertida pela pregação do apóstolo Paulo em Filipos, era natural dessa cidade e vendedora desta tinta.
Havia organizações de artesãos e profissionais semelhantes às associações profissionais dos dias de hoje, mas com uma mistura de influências pagãs, e todo aquele que fosse contratado para trabalhar era obrigado a participar das confraternizações com almoços e jantas, onde a comida era oferecida a ídolos e demônios antes de serem servidos. Para vocês verem, né, que até hoje, cara, tem trabalhos, cara, que você tem que aceitar a Satanás, que você tem que servir a Satanás. Pesquisem, cara, os trabalhos de hoje, principalmente trabalho artístico, cara, música. Se você, no começo é tudo uma maravilha, cara, depois você tem que, cara, se comprometer a Ele, cara, fazer pacto com Ele. É muito sério, pô. Isso existia, cara, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não, antes de Cristo. Imagine agora. Encontrava-se em Tiatira templos aos deuses Apolo, Trimânicos e Artemis, a deusa Diana, e um santuário dedicado a Orácula, Sambati. Era muito proeminente as figuras femininas nas religiões culturais de Tiatira, facilitando que mulheres tivessem uma maior abertura para exercer posições de governo e influência. Provavelmente a igreja em Tiatira também tenha sido plantada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, talvez por pedido e influência direta de Lídia, a vendedora de púrpura que citamos anteriormente, que era natural de Tiatira, mas resida na cidade de Éfeso. De qualquer forma, tal igreja também estava sob a responsabilidade do apóstolo João, que certamente a assumiu após a morte de Paulo. Não se sabe ao certo quem seria o pastor daquela igreja, mas que sabemos é que ela estava dividida em dois grupos que combatiam entre si. O primeiro grupo se mantinha fiel a Deus, às Escrituras, à liderança do apóstolo João e ao pastor designado por ele ao combate do pecado e da idolatria da cidade. O segundo grupo se mantinha fiel a Deus, às Escrituras, à liderança do apóstolo João e ao pastor designado por ele, mas não combatia os pecados da cidade, nem os pecados de dentro da igreja, para não se disporem e não perderem amizades. Finalmente, o terceiro grupo era composto por cristãos carnais, desobedientes e rebeldes, que eram liderados por uma mulher que se dizia profetisa, líder da igreja em Tiatira, pois não aceitava a liderança do apóstolo João e nem do líder que ele havia designado para pastorear a comunidade. Tal grupo era rebelde, desobediente à totalidade das escrituras, mundanos e carnais. Jesus diz que o nome de tal mulher era Jezabel, mas provavelmente era apenas um indicativo de qual espírito que a comandava, assim como aqueles que seguiam. Jezabel foi a famosa esposa do rei Acabe, um dos reis mais desobedientes e fracassados da história de Israel. Jezabel foi uma princesa fenícia e era filha de Etibal, rei dos Sidônios. O significado do nome de Jezabel é Baal exalta, ou Baal é marido de um impuro. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa e se denominava a porta-voz dos deuses. Isso é categorizava como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora. Sua influência e liderança foi autorizada pelo rei Acabe, fazendo com que ela superasse os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Jezabel recebeu tanto poder que levou toda a nação de Israel a adorar ao deus Baal, inclusive os sacerdotes judaicos que deveriam ser contra isso. Tal profetisa e líder demoníaca foi uma forte perseguidora dos profetas de Deus que não se submetiam às suas ordens e manipulações. Um desses profetas foi Elias. Seu nome já era um confronto a Jezabel, pois significava só Jeová é Deus. Em dado momento de sua caminhada profética, eliminou mais de 400 profetas de Baal, fazendo que toda a nação de Israel novamente fizesse de Deus seu Senhor e não Baal. Porém, um momento de medo e fraqueza após receber ameaças de Jezabel, que desejava matá-lo, o profeta Elias acabou se rendendo ao pavor, fugindo dela e se refugiando com forte depressão dentro de uma caverna. Logo depois disso, Deus teve misericórdia de Elias e arrebatou com uma carruagem de fogo. Jezabel foi morta por um comandante militar chamado Jeú.
após ser ungido pelo profeta Eliseu para ser rei e acabar com toda a descendência da família do rei Acabe, partiu com grande fúria e convicção de seu chamado de Deus para ele. Ao chegar onde estava Jezabel, viu que ela estava na janela maquiada e esperando para tentar manipulá-lo com suas negociações e propostas de alianças, mas sem fraquejar, mandou que atirassem a rainha da janela, que morreu em sua queda, sendo seu corpo totalmente devorado por cachorros, conforme havia sido profetizado pelo profeta Elias. A história de Jezabel se tornou um exemplo de comportamento que não deve ser aceito, tolerado e muito menos seguido, principalmente dentro da comunidade cristã. Toda a igreja possui um pastor designado por Deus para liderá-la. Esse pastor escolhe e abençoa mais cristãos experientes para fazer parte de sua equipe de liderança. Aos membros da igreja cabe reconhecer essas pessoas como liderança sobre suas vidas e seguir suas orientações e conselhos. Toda pessoa que se levante contra seus pastores e sua liderança, ainda que tenta criar um outro grupo dentro da igreja que não se submete ao pastoreiro designado por Deus, está agindo debaixo do espírito de Jezabel e precisam ser fortemente repreendidos e corrigidos. Caso não se arrependem e recebam a correção se submetendo a seus pastores novamente, seguem sendo pessoas de confiança na comunidade, mas caso não se arrependem e não receberam a correção, devem ser imediatamente expostos para toda a igreja e expulsos da congregação. Pois uma laranja podre tem o poder de apodrecer as outras saudáveis que ali estão. Com certeza, isso que acontece nas igrejas. Uma laranja podre contamina todos. Para uma pessoa que é contra a dominação da verdade, ela contamina todos. Foi o que Satanás fez no céu. Ele era contra Cristo. E arrastou 1/3 dos anjos com ele. Quer dizer, era uma laranja podre que afeta todos. Quer dizer, caso contrário, tem igrejas que distorcem a palavra. Daí elas estão sendo Jezabel. Você está lá, para chamar a atenção. De falar, opa, você está pregando errado. Não é assim. Que a palavra diz. Você está errado. Você consertar o erro. Agora, você ir contra. Se o pastor está dizendo a verdade, você está vendo na Bíblia, que ele está dizendo a verdade, você está sendo, se você for contra ele, você está errado. Você está seguindo a doutrina de Jezabel. Jesus diz para aquela igreja que, assim como eles lidavam com fogo devido aos seus trabalhos metalúrgicos, eram especialistas em polimento de bronze, que ele sempre lembrasse que os olhos dele possuíam esse fogo que tudo via e tudo sabia, e que queria purificar de seus pecados. Também afirmou que, assim como seus pés, ou seja, sua vida e sua presença eram brilhantes como bronze polido, da mesma forma, a igreja de Tiatira deveria considerá-lo mais importante e mais atrativo que o próprio bronze que eles produziam. Jesus sabia e elogiou os cristãos de Tiatira por serem fiéis a ele, trabalharem na obra dele e não encorajarem por completo a fé. Mesmo em meio a tantas perseguições e idolatrias na cidade onde moravam, porém, Jesus estava os condenando por não serem íntegros em sua fé ao ponto de perderem emprego, dinheiro e prestígio por ele. Como a cidade possuía mais de 80% de empregos na área de metalúrgica e artesanatos, e quem fosse contratado por essas empresas deveria participar de confraternizações com comidas e bebidas consagradas a ídolos, deuses e ao imperador romano, quase todos os cristãos de Tiatira estavam trabalhando em uma dessas empresas e recebendo seu sustento dela. Porém, para que não fossem perseguidos ou demitidos, acabavam por tolerar e participar de tais festividades, mesmo não concordando e mesmo sabendo que tais práticas eram uma contradição à sua própria fé e à vontade de Deus para eles. O medo que eles tinham de perder o seu emprego e sustento de sua família relevava por eles não estavam confiando 100% na provisão de Deus e que também não estavam dispostos a não morrer de fome por amor a Ele, caso isso fosse necessário. Tal comportamento de medo e pavor foi justamente incentivado e ensinado por uma mulher que era membro dessa igreja, que se dizia uma profeta de Deus e uma líder de última hora para uma igreja que possuía seu pastor e era supervisionada pelo apóstolo João.
Não sabemos se o nome dela era Jezabel de fato, mas tudo indica que, como já estudamos aqui, que João estava se referindo ao espírito que comandava tal pessoa que se dizia irmã em Cristo, mas estava se levantando contra a própria palavra de Deus e contra os homens de Deus, que pastoreavam tal congregação, e o pior de tudo é que fazia isso em nome de Deus, e se auto-intitulando uma pessoa de Deus. Isso que é o problema que acontece nas igrejas de hoje, que a pessoa é contra a doutrina da igreja, que ele louva a Deus, que se diz em nome de Deus, que fala que Deus o abençoa, que em nome de Deus, que ela possa isso concluir, que ela, seu espírito era contra Deus, espírito de inveja, que era um espírito de maldade, que ele estava diante de ti, que ele falando o nome de Deus em vão. Era ela que dizia que não teria problemas de adorar outros deuses e comer comidas consagradas aos ídolos, pois Deus entenderia tal situação devido a precisarem trabalhar para sobreviverem e talvez até mesmo manter as despesas da igreja em dia. Ensinava a eles que não era pecado ter relacionamento sexual antes do casamento e nem se casar com pessoas de outras religiões. Dizia que adultério era algo natural e é a norma na sociedade humana e não deveria ser condenado. Também afirmava que o apóstolo João e o pastor de Tiatira eram muito exagerados e injustos em suas orientações em tais ensinos. Estavam fazendo com eles perdessem amizades e finanças com pessoas de destaque na sociedade. Tal mulher enfraquecia e desaparecia a liderança oficial da igreja e assim ia disseminando seus íntegros intentos malignos. Existiam aqueles que questionavam por incentivar tais práticas erradas, dizendo que suas atitudes eram as coisas de Satanás, pois toda idolatria e desobediência a Deus pertence a esse anjo caído. Porém, tal profetisa, usando todo o seu poder de manipulação, dizia que antes de derrotar um inimigo era necessário conhecer ele, agir como ele e praticar as coisas propostas por ele. Dizia ela que existiam segredos profundos sobre a vida de Satanás, que deveria ser não somente estudada, mas praticada, e que era possível manter-se cristão, mesmo estando aliado a Satanás e todas as suas propostas de idolatria e carnalidades. Quer dizer, se você é cristão, você pratica, se você é cristão, você vai em macumba, se você é cristão, vai em ritual satânico? Claro que não. Se você for, você está do lado de Satanás. Deus abomina isso. E ela dizia que era normal. Que podia adulterar, que podia fazer sexo à vontade com os outros na rua, não precisa esquentar a cabeça. Isso é normal. Você pode praticar essas coisas. É errado. Você se entende agora por que tolerarem Jezabel? Que a carta da igreja está dizendo? Afirmava que um cristão não deveria condenar as práticas contrárias à fé cristã, pois tudo praticado de coração, mesmo pecados e idolatrias, deveriam ser aceitos e celebrados, pois o que importava era o coração. Sua atitude totalmente baseada no espírito de Jezabel estava, infelizmente, levando muitos cristãos de tal igreja a seguir seus ensinamentos, e outros não aceitavam, mas também não condenavam tais práticas, sendo tolerantes com suas ideologias. Inclusive, a palavra intolerância vem do latim tolerantia, um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Quer dizer, povo de Deus, é isso que acontece, nas igrejas hoje. Você não pode acreditar em o que as pessoas falam. Você tem que ir por si mesmo. Eu não vou no comentário dos outros. E sim, eu vou pela minha própria fé, que era a minha própria vontade. Mas junto com Cristo, não o contrário dele. É isso que essa mulher, que a carta fala, que se tornarem Jezabel, que segui-la, que ela vai se perder. É muito sério isso, povo de Deus. Ela não segue falsas doutrinas. Segue a verdade. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, Senhor.
pôde me ajudar nessa pregação, Senhor. Pôde alertar ao povo de Deus de não seguir falsas doutrinas, de não tolares pessoas que não estão a favor de Ti, Senhor. E que possam voltar à verdade, que possam profetizar a verdade, Senhor. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo para pregar a Tua palavra, pregar a verdade. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Povo de Deus, me ajude aqui no meu canal. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receberem meu vídeo e me ajudem aqui nesse canal, meu Deus. Fiéis de Deus. Fico por aqui, contei a história de Tiatira e até o próximo vídeo. Quero contar a história da igreja de Sardes, tá bom? Um feliz sábado para vocês, até o próximo vídeo. Tchau.